Seja muito bem-vindo ao Mulheres Conscientes. Aqui é um espaço de escuta, presença e reconexão com a essência feminina. Essa é a nossa nova temporada, Caminhos do Despertar, e aqui nós recebemos mulheres reais, com diferentes histórias e trajetórias de autoconhecimento. Porque cada mulher tem o seu próprio processo, mas os sentimentos que surgem nele, verdade, liberdade e reconexão, são universais. Então, seja muito bem-vinda, e se você está aqui, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Eu sou Patrícia Coiate, terapeuta, numeróloga e mãe, e aprendi que a leveza que eu buscava na maternidade era a leveza que faltava em mim. Eu sou Melissa Haddad, terapeuta, radiestesista e mãe. E descobri que a consciência nasce quando eu escolho me olhar de verdade. Mulheres Conscientes, um podcast para mulheres despertarem e confiarem em si. E hoje a gente está com a Sônia, essa querida que veio dividir com a gente o processo dela de despertar. Seja muito bem-vinda, Sônia. Obrigada por ter aceitado o nosso convite de partilhar aqui com a gente e com outras mulheres a sua jornada. Eu que agradeço de estar aqui, podendo dividir com vocês, falar de mim mesma. Quando a gente fala da gente, a gente também vai se conhecendo cada vez mais. Então, é um privilégio e uma oportunidade muito grande estar aqui com vocês. Obrigada. Eu quero pedir para você começar se apresentando. Quem que é a Sônia? Sônia, eu gosto que me chamem de Sônia Suci, gosto desse nome. E talvez porque na minha época de garota tinha muita Sônia, e então era sempre Sônia Suci. Então, eu, Sônia Suci, instrutora de yoga, acima de tudo, praticante e amante do yoga. Eu sou taróloga também, mestre de Reiki, enfim. Capacitações tem muitas, mas eu gosto bastante de trabalhar com yoga, tarô, astrologia. As minhas aulas de yoga, inclusive, elas têm muito de astrologia. E a pontoterapia, que está fazendo parte também da minha jornada. Para quem não sabe, a pontoterapia é uma terapia que é realizada através de contos. Então, você contando, passando aquela história para as pessoas, elas olham para o personagem como se fosse uma coisa fora, quando na realidade aquele personagem é ela mesma. Então, você acaba atingindo um nível de autoconhecimento sem pressão, que você não fica se cobrando certas coisas, você simplesmente vem um estalo e, nossa, é isso. Então, eu acho fantástico esse esquema de terapia. Acabo usando no meio dessa terapia também o Theta Healing, porque é um estado, né, que te coloca ali em conexão com a pessoa que está trabalhando, e acaba sendo tudo isso. São muitas coisas, não, mas elas trabalham como se fosse uma ferramenta só. Eu acabo trabalhando tudo junto, e estou fazendo isso agora, porque eu passei muito tempo buscando, e se a gente deixar, quem gosta de terapia, se a gente deixar, a gente passa o resto da vida buscando e nunca encontra nada. Então, resolvi chegar nesse meu destino, em que eu pego tudo isso, coloco no meu caldeirão de bruxa e uso para meu benefício e para benefício dos outros também, porque quando a gente trabalha com os outros, a gente acaba se trabalhando também, não tem como ser diferente. É isso, essa é a Sônia. Sou esposa, mãe de 3 filhos, avó de uma neta e mãe de 2 cachorros, avó de um outro, agora tem 2 também, avó de 2. Então, a família é grande. Eu acho que isso que você trouxe, né, da gente que começou no autoconhecimento, ele meio que se torna um vício, né? Falar entre aspas, porque quando a gente coloca vício é uma palavra ruim em qualquer nível, né? Uhum. A gente
começa a ver que tem muitas ferramentas e a gente quer todas as ferramentas, porque a gente quer muito se trabalhar, a gente quer muito oferecer o melhor. E aí, nisso, a gente também acaba se perdendo, né? Porque tem tanta coisa legal, tanta coisa que fez sentido para mim. Mas, ao mesmo tempo, se eu ficar só nisso, de só estudar, de que eu preciso oferecer tudo, a gente se perde da gente também, né? Então, o autoconhecimento, ele é constante, né? Até nisso, até no tanto que a gente estuda, a gente tem que olhar, porque senão a gente se perde. Sim. E é muito fácil se perder com tanto de conhecimento que tem, o tanto que a gente quer aprender mais, o tanto que a gente quer se conhecer mais. E eu acho que, como a gente estava falando antes de começar a gravar, né? Eu acho que vai muito da nossa maturidade depois, como terapeuta, de entender que sim, a gente gosta de tudo, mas tem um que dá um quentinho no coração. Esse é o que dá o quentinho, né? Eu acho que muita gente encontrar o nosso jeito de fazer também começa a acalmar, né? A gente vai subindo, né? A gente começou como estagiária, agora a gente já está como um analista, aí a gente vai subindo. Então, é muito essa questão da gente também se permitir olhar o como a gente quer viver a vida até no profissional, né? Até como terapeuta. Porque às vezes as pessoas olham, terapeuta, tudo terapeuta, nossa. Não, a gente tem as nossas dificuldades, né? Sim, essa busca, né, de conhecimento é uma busca pela perfeição que a gente tem conhecimento que nunca vai alcançar, né? Não nessa encarnação, entendeu? Mas buscar essa perfeição, eu acho que é estimulante, né? Você está sempre caminhando, né? E você nunca para, mas ao mesmo tempo que você acaba restringindo o leque, né? Porque você começa com aquele leque maravilhoso, né? Como eu falei também na nossa conversa antes, tirando para tudo quanto é lado, mas depois que a gente consegue reduzir esse leque, trazer, né, para um ponto de convergência, aí a gente continua dentro dessa área que a gente escolheu, né? Mas a busca ela vai ser constante, ela não vai cessar nunca. Por mais que você se conheça, por mais que você conheça com aquilo que você trabalha, a ferramenta com a qual você trabalha, você tem sempre mais alguma coisa para acrescentar. Não fica, cheguei no meu limite, então tchau, vai embora. Né? A gente está aqui para aprender, até o último suspiro. Parece que a gente se dá conta que a gente também é um universo, né? E a gente quer se explorar nesse sentido para ir cada vez mais fundo. Mas chega uma hora que todo esse conhecimento ele precisa transbordar também, né? E servir de alguma forma, né? Para o nosso propósito, para ajudar as outras pessoas também, né? Exatamente. Ele primeiro nos ajuda e depois a gente começa a transbordar também, né? E aí a gente ajuda as outras pessoas e continua se ajudando, porque a gente também continua no autoconhecimento, continua sempre, tem sempre um caso que vai bater, mas, nossa, olha assim, às vezes você trabalha pessoas e você está trabalhando, às vezes, o mesmo tema, vamos assim dizer, trabalhando aqui, trabalhando ali, e quando você percebe, gente, era mim que eu estava trabalhando, era a mim mesmo que eu estava, né? A questão era comigo, por isso estava aparecendo tanta gente assim para trabalhar esse mesmo tema, né? E aí estava espelhando, né? É isso, quer dizer, você ajuda as outras pessoas, sim, e essa ajuda acaba te ajudando também. É sempre troca, qualquer coisa que você faça é sempre troca. Então, é bom saber, né? Cuidado com o que você troca, né? Porque o que vai e volta. Eu ia falar isso, que é uma troca, né? Na verdade, eu acho que tudo vem como ferramenta, né? Inclusive, os pacientes, eles vêm como ferramenta para a gente se trabalhar, e essa troca é importante justamente por isso, né? Por isso que, para mim, é muito bom ter pessoas junto nessa caminhada. Sozinho, para mim, não faz muito sentido, sabe?
Então, A gente nasceu para caminhar junto mesmo, cada um com os seus próprios pés, mas rodeado de pessoas que agreguem também. Não adianta caminhar com quem não tem nada a ver, né? né? Não é qualquer um, né? É isso aí, vamos selecionar. Selecionar no bom sentido. Porque tem a questão da empatia também, né? Às vezes você. Vou dar um exemplo de filho, né? Eu tenho 3. Você cria os 3 da mesma forma. Você fala da mesma forma para cada um. E cada um vai entender do seu jeito. B, C, D, né? E tem um que você tem uma ligação mais profunda. Não é questão de preferência, de mais amor, nem são os 3 são os filhos, e você vai, sabe, dar o que for preciso por eles. Mas tem um que você tem uma troca maior, não tem jeito, não tem muito como fugir disso. É a questão da empatia, entendeu? Você ama os 3, você cria os 3 com o maior amor do mundo, você faz tudo. Às vezes você faz até por 1 ou 2 que você não faria por aquele 3, que é o que você tem mais empatia, entendeu? Não é questão de gostar, porque a gente sempre tem isso, né? Você prefere ele, é o seu preferidinho. Eu não sei, porque a Melissa só tem uma, né? Não corre esse risco. Você tem mais de uma, não tem, Patrícia? Tem 2, já está meio caminho andado. Agora eu com 3, nossa senhora, como eu passava por isso? E aí eram 2, né? Ele é o teu preferidinho, tinha sempre 2 ali apontando para o terceiro. E que às vezes era mesmo, mas não que era o preferido, mas é muito isso, né? O amor é igual, mas é muito isso da empatia, da ligação mesmo. Né? É que nem pai e mãe, né? Uhum. Você tem mais abertura, você tem mais confiança, você tem mais possibilidades ali de se mostrar, né, de verdade. Exato. E você traz isso de outras vidas também, né? Você, né? Lá atrás, como é que foi? Quem foi quem lá atrás? Sabe? Qual a intensidade desse relacionamento lá atrás? O que foi que aconteceu lá atrás que ainda está pendente aqui, ou não, de repente, ainda está aqui para ajudar o outro, segurar o outro para seguir adiante? Tem muita coisa envolvida. Então, enfim, muita coisa invisível, né? Que a gente. Exatamente. Então, a gente tem que levar isso tudo em conta. Então, é dessa escolha que eu estou falando, né? Da empatia energética, da empatia também enfim, dessas questões que você traz de lá de trás. Né? Tem aquelas pessoas que você chega, né? Assim, um cara de fulano, não tem isso. Ou então, gente, a gente acabou de se conhecer e parece que se conhece uma vida inteira. Conhece, né? De repente, vidas inteiras, mas, enfim, é mais ou menos por aí. Sônia, se você pudesse dizer um momento, qual que seria aquele momento chave que você percebeu que algo precisava mudar dentro de você? Eu acredito que foi lá atrás, foi até através de um livro, aquele livro da Julie Andrews, não sei se vocês conhecem, eu agora não vou me lembrar o nome dele, porque sempre faz tempo. Eu estava com os 3 filhos pequenos, e assim, eu sou quase mãe solo, porque o meu marido, não é que ele não fosse ausente total, ele era ausente fisicamente. Ele sempre interagia, sempre soube, sabe, discutia comigo as coisas que precisava discutir, que resolver as questões e tal, ele estava sempre presente dessa forma. Mas fisicamente ele trabalhava muito. Ele era aquele homem provedor, que tem que dar o melhor para a família, então ele trabalhava de sol a sol, de domingo a domingo, e ele praticamente não viu os filhos crescerem. Então, eu cuidei dos meus filhos, de 3 sozinha, e são assim, e nasceu um atrás do outro. Quando o meu terceiro filho, a minha caçula, nasceu, a minha terceira filha, o primeiro ainda não tinha 3 anos. Foi
Foi um atrás do outro mesmo, tá? Então, não vou dizer que eram trigêmeos, mas chegou perto disso. E eu era sozinha. Eu nunca tive babá, eu nunca, sabe, botei em creche para ficar um tempo livre, nada disso. Eu sempre cuidei deles direto. E é bem difícil, tá? Você tomar muitas decisões rápidas, porque criança sabe como é que é, né? Então, uma vez acontece uma coisa aqui, outra vez acontece outra coisa ali, você tem que decidir rápido o que você vai fazer. E eu estava nessa agonia sabe, será que eu dou conta disso? Será que eu estou sendo boa mãe? Porque estou deixando, o que eu estou deixando passar aqui? E eu queria trabalhar também, na época eu queria trabalhar, tinha aquela questão, né? Não, porque a mulher agora trabalha, não fica em casa, não sei o quê. Como é que eu ia largar os três? Assim, eu tive 3 filhos para largar na mão de babá, deixar em creche, não foi para isso. Também tem o meu lado, né, de sol em câncer, né, que precisa cuidar. E então foi isso, e eu não sei exatamente como esse livro veio parar na minha mão, e eu comecei a ler, e a partir dali eu comecei a buscar. Eu soube através de uma cunhada minha, que tinha uma pessoa que trabalhava na ilha, que trabalhava com as questões de controle mental. Ela era, inclusive, discípulo de Osho. Osho ainda era vivo naquela época, e ela era discípula de Osho. Então, meu caminho foi, no início, isso, sabe? Começar a descobrir energia, começar a se trabalhar internamente, e aí, dali, não fiquei nessa linha, e eu fui depois buscando outras coisas, e fui me aprofundando. Aí, depois, eu fiz um curso meio relativamente rápido de astrologia e de tarô também. Não usei essas 2 ferramentas, vim usar agora, há pouco tempo atrás, porque também não tinha como muito, né? Com 3 filhos, a gente encaixava o que dava ali no meio, né? Entre compras, cuidar da casa, enfim, vai encaixando ali no meio. Então, eu comecei dessa forma. Minhas primeiras ferramentas foram realmente o controle mental, que era questão da interiorização, de buscar aquilo que você quer, aquela questão de manifestação e tal. E depois, então, aí começou nas questões, né? Curso, né? Foto quilha, enfim, se for fazer uma lista deste tamanho de cursos que eu fiz, que agora eu estou filtrando. Que veio também pandemia. Na pandemia, a gente precisou, né, também vir para dentro, descobrir um monte de coisa, e a partir da pandemia também me descobri. O yoga sempre fez parte da minha vida também, porque eu era pequena ainda, minha mãe fazia yoga, aí eu ia fazer yoga junto com ela, né? Aí cresci meio que fazendo várias aulas de yoga, fazia aqui, parava, não foi muito constante. Aí chegou a minha filha, quando foi fazer balé, eu voltei a dançar com ela também, que ela foi com a mesma professora que dava aula para mim, e aí eu fui fazer balé, e no balé também veio um professor de yoga, e aí eu comecei a voltar. Aí eu comecei a fazer yoga dali, depois eu descobri um yoga aqui perto de casa, que é essa professora que é minha professora até hoje, e ela me levou para os ensinamentos de Satyananda Yoga. Eu fiz o curso de formação, e agora eu dou aula. A minha base, a minha estrutura é o yoga, porque para muita gente, yoga é performance, principalmente entre os jovens. Eles trazem essa questão da performance do yoga, botar o pé na cabeça, virar de cabeça para baixo, enfim. Yoga, para mim, não é isso, muito pelo contrário. Yoga é uma ferramenta
poderosa de autoconhecimento, porque tem muita coisa no yoga. Você tem as interiorizações, você tem as meditações, você tem o Yoga Nidra. O Yoga Nidra, nossa, que ferramenta é essa? Muita gente não dá o devido valor ao Yoga Nidra, mas o Yoga Nidra é uma ferramenta poderosa que coloca capaz de, né, se você se entregar, colocar a sua mente consciente encontrando o seu subconsciente. E aí, muita coisa acontece, né? Insights, resolução de problemas, você sabe, você fica... Aquilo que você busca, de repente, aquela paz que você está buscando, né? Você, de repente, ali você encontra. Então, yoga, para mim, é essa base. O yoga, para mim, cria uma terapia poderosa, entendeu? E, a partir daí, a gente faz as outras coisas também. E aí, como eu estava conversando com vocês antes também, eu tenho trazido, inclusive, para o yoga as questões astrológicas, porque eu sou muito lunar. Eu sou muito lunar. Câncer é regido pela Lua, né? Meu ascendente também está num signo em que a Lua está também. E eu tenho uma coisa com a Lua, gente, que é muito engraçado, chega a ser engraçado, porque eu estou sempre olhando para o céu, né? Estou sempre buscando ela. Ontem, inclusive, estava lá, Lua e Júpiter, gente. Se vocês não viram, acho que hoje ainda está aparecendo lá, Lua e Júpiter. Vocês vão ver um pontinho ali do lado da Lua, é Júpiter. Eu fico maravilhada com tudo isso. Então, tem vezes que eu olho para o céu e está completamente encoberto por nuvens, sabe? Tá aquele tempo nublado, não tem estrela, não tem nada. Aí eu fico olhando assim, mas é engraçado, não tem nem luminosidade, mas de repente vem um pontinho ali, aí começa a afastar as nuvens, exatamente onde está a Lua. Aí ela aparece ali para mim, e aí fecha novamente as nuvens. Eu falei, obrigada. Só para você se iluminar, Lua. Para mim, é só para mim, para eu me sentir bem naquele momento. Mas é engraçado, isso não aconteceu uma vez, duas, três, aconteceu várias vezes, tá? Então, porque eu estou sempre buscando a Lua no céu. E eu acredito, não sou eu por ser assim, a mulher é um ser lunar, é um ser cíclico, a gente tem ciclos. E no Kundalini Yoga, a gente aprende que a mulher tem 11 pontos lunares no corpo. E em cada ponto desses, a Lua atua por cerca de 2 dias e meio. Por isso que o homem não consegue entender a mulher, e muitas vezes a própria mulher não consegue se entender, porque de 2 dias e meio em 2 dias e meio, você está de uma forma diferente. Mas tem uma razão para isso, você não está enlouquecendo, você não é louca. Você só é cíclica, então você vai passando por esses ciclos, e são 11 pontos. Então, né, até chegar no 11º, voltar o ciclo novamente, enfim, às vezes é um desajuste, né? Até o momento em que você começa a se olhar, e o yoga traz isso. Toda aula de yoga minha, que eu faço uma asana, trabalho, eu chego, eu só agora fecho os olhos, observa o seu corpo, observa a sua energia, observa os seus pensamentos, seus sentimentos, as reações que você teve em relação a esse asana, que são as posturas físicas, que você teve em relação a essa postura que você fez, que tipo de reação, o tipo de reação que você tem aqui num desafio que é colocado para você aqui dentro da sala de aula, é o tipo de relação que você tem lá fora, na sua vida mesmo. Então, quando uma ideia terapêutica. Quando você começa a se conhecer aqui dentro da sala de aula, você se conhece lá fora também. E aí você, opa, é isso. Vou respirar aqui agora, ou então, não, isso não é hora de reagir, isso é hora de, sabe, tentar entender o que está acontecendo e poder levar a questão de uma forma equilibrada, porque esse equilíbrio que a gente busca no yoga, não é aquele que a gente levanta o pé e bota o pé na cabeça e fica lá, esse também vai acabar atingindo, entendeu? Eu falo muito para os meus alunos, olha só, você veio para o yoga para quê? Para buscar flexibilidade? Você vai encontrar. Para dormir melhor, você vai conseguir dormir melhor. Para aprender a meditar, você vai aprender a meditar. Qualquer coisa que você busque dentro de yoga, você vai achar. Só que yoga é um leque tão grande de coisas que você buscar uma coisinha só é desperdício.
Quando você começa a entender o yoga de uma forma mais profunda, você acaba aproveitando muito mais. Aí você se autoconhece, aí você começa a conhecer o seu corpo, começa a conhecer as necessidades do seu corpo, os limites do seu corpo, né? E não é que você não possa ultrapassar, porque eu sempre falo com eles assim, a maioria das pessoas fala, vai até o limite do seu corpo. Eu prefiro falar desse jeito. Ultrapasse respeitosamente os limites do seu corpo, porque também se você for até o seu limite, você não se desenvolve, só vai até ali. Então, né? Quando você começa a conhecer o seu corpo, você consegue passar de uma forma respeitosa, sem se machucar, esse limite. Então, é isso. Tudo é autoconhecimento e o yoga, para mim, é uma base. É uma base. Eu agora estou fazendo trilha, sou trilheira. E eu estava na última trilha agora, eu dei uma aula de yoga, o pessoal lá em cima na pedra. A gente foi para a Pedra Bonita, deu uma aula de yoga lá em cima. Então, antes da aula, a gente estava conversando e tal, não sei o quê. Aí teve uma das trilheiras, né? Que ela falou, não, porque eu sou aqui mãe de todo mundo, eu sou mais velha que você, sou mais velha que você, e apontou para mim, sou mais velha que você. Eu falei, não, tudo bem, né? Não sei a idade dela, vou ficar na minha aqui. Não, porque eu tenho 65 anos. Aí eu falei, então você não é mais velha do que eu, não, tá? Porque eu estou quase chegando na linha dos 70, você faz 69 agora. Aí ela ficou olhando para mim agora, assim, sabe? E aí, antes disso, ela tinha feito uma colocação, não, porque de vez em quando eu faço procedimento aqui, eu faço procedimento ali, a outra também porque eu uso botox, eu uso isso, eu uso aquilo, aquilo. Eu falo, gente, olha só, original de fábrica. Eu não sou a pessoa mais esticada do mundo, mas é uma coisa que eu não faço. É isso. Inclusive, sabe, muitas delas é que pescoço não dá para você. É difícil, né? É difícil você ajustar pescoço. Muitas delas já, de repente, com aquelas rugas aqui no pescoço e tal. Aí eu falei com ela, gente, yoga. Porque o yoga você está sempre, sabe? Vai para cima, abre, vai e faz. É yoga, gente. Pratica yoga. Elas começaram a rir, ficaram comigo. Mas claro, cara, yoga tem, inclusive, muitos asanas que rejuvenescem. Às vezes eu falo para elas assim, esse asana aí, ele atua no metabolismo. Então, vai acelerar o seu metabolismo, consequentemente, ele ajuda a emagrecer. Aí eu ainda brinco com ela assim, olha, vai ter gente de cabeça para baixo durante uma semana para ver se emagrece. Por quê? O que eu falei? Yoga é tudo, gente. Para qualquer coisa que você vai fazer, o yoga vai te atender. E é isso. E aí, até na questão do rejuvenescimento, porque é aquilo que eu falo, não faz milagre. Tem um monte de ruga. Poderia ser melhor, de repente, se cuidasse um pouquinho mais nessa parte, mas não faço nada. Eu não faço nada, entendeu? E das pessoas que estavam ali, aqui depois de mim, a que tinha mais velha tinha 60, ia ainda fazer, ela estava com 64. E cheia de procedimento, sabe? Esticou aqui, puxou ali, fez não sei o que lá. E falei, então, tá bom, deixa eu ir pro meu yoga aqui, que é mais barato, é menos doloroso. E não muda aquilo que eu sou. Eu tô aqui, deixa minhas rugas, deixa meu cabelo branco, entendeu? Tem gente que fica aí escondendo idade, né? Não, que... Não, fala assim, não sei o quê. Não, eu falo mesmo. Eu tenho essa idade, tenho orgulho da idade que eu tenho e de estar bem praticando. Eu tenho minhas questões? Tenho. Eu levei um tombo quando eu era garota, que eu fazia ginástica olímpica, artística agora, né? E eu desloquei 4 vértebras na minha lombar. Eu tenho 4 vértebras deslocadas aqui, então isso foi interferindo depois na coluna toda. Há poucos anos atrás é que eu fui descobrir o estrago que eu fiz lá atrás, porque eu sentia dor e tal, mas eu nunca parei de verdade, então sempre estive em movimento. E aí as dores só foram aparecer por agora, mas eu continuo em movimento e tranquilo, tá tudo bem. Eu sei o que fazer, de repente, se eu durmo de mau jeito, como é que eu vou trabalhar isso? Então, enfim, é tudo de bom. Pratiquem yoga, gente. Pratiquem yoga. Maravilhosa.
Eu acho até que você já entrou um pouco na segunda questão que a gente iria perguntar para você, porque a gente gostaria de saber qual o ponto de virada, né? Em que momento que você poderia escolher que foi aquele momento chave que você falou, não, aqui eu preciso ir para dentro, eu preciso me conhecer, porque esse momento aqui está pedindo isso. Qual seria esse momento e quais foram as maiores dificuldades nesse caminho? Então, eu vou continuar com o yoga, né? Porque na própria formação, porque eu mesma, como atleta que eu era, como sabe, eu vivia, sabe, de cabeça para baixo, fazendo um monte de coisas, e para mim a questão corporal sempre foi importante. Trabalhar o meu corpo, entendeu? Nessas questões de força, de flexibilidade, de um monte de coisas. Então, quando eu fui para o yoga, que eu fui descobrindo melhor esse outro universo, né, que trabalha muito mais o interior do que o exterior, trabalha o exterior, sim, porque você tem um corpo aqui, que na maioria das vezes, quando você vai fazer uma meditação, quando você vai buscar fazer uma meditação, quando você vai fazer um yoga nidra, a primeira coisa que você precisa fazer é abstrair o seu corpo. É o que a gente chama de pratyahara, abstração dos sentidos. Então, o que você tem que largar esse corpo? Entendeu? Então, nesse momento, veio esse impasse, porque yoga eu sempre tive como uma coisa também muito corporal. Eu, naquela época, acreditava que era muito mais corpo do que qualquer outra coisa. E trabalhar isso em mim foi um pouco difícil, entendeu? Porque convencer a mim mesma de que você tem um corpo, sim, que você pode e precisa trabalhar ele, mas que você tem que ter um equilíbrio entre o trabalho interno e o trabalho externo. Você precisa de um trabalho externo para se manter de pé, para você, sabe, envelhecer de uma forma mais saudável possível, para você, um dia lá na frente, se você chegar lá na frente, você precisar muito lá na frente mesmo, de repente, da ajuda de alguém, mas até lá você conseguir se virar sozinha. Você precisa disso. Para você chegar num estado meditativo, para você abstrair do corpo, você precisa ter um trabalho de corpo. Se você senta para se fazer uma meditação também, aí minhas costas, aí meu joelho, aí aqui, aí ali, você não vai alcançar o estado meditativo em ponto nenhum. Então, esse foi o ponto assim, meio chave, o ponto da virada, que foi realmente descobrir interiorizar, né, me conscientizar de que o yoga ele é muito mais do que aquela questão de botar o pé na cabeça, porque eu sempre fazia aquelas práticas, né, mirabolantes, eu sempre fui muito flexível, a próprio balé que eu fazia, a ginástica que eu fazia, tudo trabalhava muito o corpo. Então, esse foi bem difícil. E hoje eu tenho também uma questão, porque hoje eu dou aula, trabalha muito essa questão corporal. Trabalha bastante essa questão corporal. E, às vezes, eles falam comigo, Sônia, faz esse desafio aqui da postura e não sei o quê. Eu falei, cara, estou trabalhando aqui toda essa parte de que você esquece teu corpo, não esquecer, mas assim, não foca só no corpo, né? Vem para o yoga de verdade, yoga raiz, e aí, de repente, eu estou lá botando pela cabeça e não sei o quê, não tá batendo, né? Então vamos... Não faz sentido, né? Pois é, vamos deixar do jeito que está. Mas se você for ver, as pessoas, a maioria das pessoas, tem umas poucas, né? Algumas, eu acredito que sejam um bocado das duas coisas, né? Um grupo, principalmente os mais jovens, procura essa parte do corpo, tá? E um outro vem buscando a questão de se sentir em paz, se sentir bem. Porque a gente está vivendo um momento que você não consegue passar 2 minutos vendo o noticiário, não consegue passar 1 minuto vendo um noticiário sem ter uma notícia muito ruim, não é uma notícia ruim, é uma notícia muito ruim.
né? Então, as pessoas, na última aula agora, foi fazer uma aluna veio fazer a aula comigo e ela falou: eu sou jornalista e eu estou realmente precisando buscar equilíbrio, buscar, sabe, essa paz interior. Inclusive, eu devo gravar, inclusive, hoje. E eu já faço convite para vocês aqui e quem assistir essa gravação, porque me veio como insight justamente isso. Por quê? Você não pode se tornar alienado. Você precisa saber do que está acontecendo. E aí, o que está acontecendo? Brutalidades horrorosas contra a mulher, brutalidades horrorosas contra os animais. Eu sou vegana, eu faço muita postagem do veganismo, que eu acredito nisso, eu estou aqui, sabe, forte. Hoje, o meu corpo, meu físico, ele é muito mais saudável do que quando eu comia carne. Eu nunca pude doar sangue porque eu estava sempre anêmica. E hoje em dia, o meu sangue está ok, está maravilhoso, sabe? Ferritina, está tudo ok, está tudo direitinho, eu sempre faço exames e está tudo direitinho. Então, eu luto muito por causa disso, porque a gente não precisa de carne. E eu tenho postado isso, tenho batido um pouco nisso, para tentar trazer para as pessoas, principalmente a segunda sem carne. É um dia. Nesse dia, você começa a descobrir que você não precisa de carne, entendeu? Numa primeira vez você vai sentir falta, numa segunda vez você vai, sabe? A coisa vai diminuindo, é que nem café sem açúcar, né? Você começa tomando aquele primeiro gole sem açúcar, e aí daqui a pouco, quando você vê, você está tomando esse café sem açúcar. Então, eu bato muito nessa tecla da gente poupar os animais que a gente descobriu que eles sentem, tanto quanto a gente. Dor, fome, frio, falta, enfim. Então, o que veio para mim foi o seguinte: uma vez que a gente está se deparando, guerra acontecendo, a gente está toda hora vendo coisas ruins e não tem como a gente ficar alheio a isso, ficar fora dessa vibração. Então, você sente, sabe, a dor das pessoas que estão lá na área de guerra, você sente a dor de uma mulher que se desfigurou, algumas que morreram, algumas de crianças que ficaram sem essa mãe, ou enfim, animais totalmente dóceis sendo, sabe, torturados em redes sociais, né, que a gente está vendo aí. Então, você olha isso, não tem como não ver uma coisa, um aperto dentro do seu coração. Quando esse aperto vem, a sua energia, ela sofre um impacto, ela sofre um baque. E para você recuperar isso, é longo, não é imediatamente como foi a perda dessa energia com o acesso a esse tipo de reportagem, de notícia. Então, o que veio para mim é convidar as pessoas para que cada vez que entrassem em contato com uma notícia dessas, aconteceu isso, feche os olhos, cada um na sua crença, seja através de uma oração, seja mandando amor incondicional, seja enviando reiki, enfim, fazendo o que você sabe fazer, ou simplesmente fechando os olhos e mandando para que, nesse momento, em qualquer parte do mundo, pessoas, especialmente mulheres e também animais que estejam passando por algum tipo de dor, privação, sofrimento, que elas recebam essa energia que você está mandando. Então, aqui você está fazendo duas coisas. Você está saindo da sintonia ruim daquela notícia, e você está efetivamente fazendo alguma coisa para outra pessoa. A gente acredita que o pensamento ele tem poder. O pensamento cristaliza, acredita que sabe que várias pessoas, porque são tantas notícias que, ao mesmo tempo, vão ter várias pessoas emanando essa energia para as pessoas ao redor do mundo. Então, eu acho que isso... Precisa ter a intenção, né? A intenção de mandar o bem, né? Exatamente. Porque é mal, mas aí a gente fica com aquele mal, né? E não tem
transmuta isso. E aí o que você está falando é a gente mandar o bem, né? Exatamente. Você se trabalha imediatamente, né? Porque você teve aquele baque, mas imediatamente você fala, não, eu estou nessa energia do equilíbrio, nessa energia positiva, nessa energia de amor, de compaixão. Então, é essa energia que eu envio. Então, se trabalha você e trabalha os outros, várias pessoas vão receber isso. Então, eu acredito muito nisso, acredito muito nessa questão do envio da energia, para mudar a gente, porque tá puxado, né? Tá puxado para ficar sem fazer. E o que você pode fazer? O problema é justamente esse, porque você se percebe incapaz de alguma coisa. Eu estou aqui, estou vendo o que aconteceu, sabe, do outro lado do mundo, ou do outro lado do país, ou enfim. E aí, o que você pode fazer? Mandar energia, mudar a sua energia. Quando você muda a sua energia, você muda a energia do entorno. Então, a energia dos seus parentes, das pessoas com quem você convive, ela vai também se estabilizar e você está mandando essa energia para outras pessoas que estão precisando dela na hora. Acredito muito nisso. Então, convido vocês a partilharem isso, a fazerem isso. E, enfim, eu ainda vou fazer essa gravação hoje para postar, para convidar as pessoas para fazerem isso também. Você se ajuda e ajuda as outras pessoas também, né? Com certeza, com certeza. E a primeira coisa é você, tipo assim, você não dá o que você não tem. Então, primeiro você se trabalha, tipo assim, sabe, eu sou amor, eu sou centelha divina, e eu envio o amor, esse amor incondicional que está dentro de mim, que existe dentro de mim, eu envio para o outro. Então, é isso. E você acaba também, não é porque eu curto, compartilho as postagens que falam disso, entendeu? Estou sempre atuando ali, mas se eu me deixar levar por isso, nossa, se eu chego no final do dia, estou esgotada, estou sem energia, estou esvaziada, né? A gente se esvazia. E aí o que acontece? Não é? A gente, com esse pensamento negativo, sintonizando com essas notícias, a gente está alimentando uma faixa vibratória, no caso aqui embaixo, né? Uma faixa vibratória muito baixa, muito ruim, que alimenta as pessoas que praticam esse tipo de atrocidade. Enquanto que, quando você pensa numa coisa positiva, você pensa no amor, você envia amor incondicional, você já está vibrando aqui em cima, numa faixa de frequência, uma faixa vibratória, que alimenta as pessoas do bem. Então, sabe, a gente tem como fazer, sim, parte de um movimento positivo, assim como a gente pode escolher fazer parte de um movimento negativo, alimentando essa faixa vibratória negativa aqui, entendeu? Então, se a gente não pode agir especificamente ali no momento, né? Sei lá, passear, participar de uma passeata, ou fazer algum tipo de coisa efetiva, a gente não pode estar nesse lugar. A gente está nesse que vai atuar também de uma forma muito especial, muito forte, acredito eu, nas pessoas e nesses acontecimentos. Ô, Sônia, e eu acho interessante que você trouxe lá do começo da yoga, né? De você se centrar, de você conseguir meditar, né? Se desligar do entorno. Eu acho que isso tem muito a ver com a gente viver muito racionalmente, né? Sim. Tudo muito pouco sentir e muito fazer. Sim. E isso, né, para nós mulheres, desconecta muito, né? O que você disse, nós somos cíclicas. A gente não aprendeu sobre ser cíclica, né? A gente não aprendeu sobre a energia da lua. Na verdade, desculpa te interromper, mas na verdade não é que a gente não tenha aprendido, a gente desaprendeu, porque bem lá atrás, né, havia um matriarcado e havia também, muito lá atrás, gente, quando uma mulher menstruava,
as outras menstruavam. Era um momento, era uma sintonia tão grande, e nesse momento as mulheres eram colocadas num local onde elas tinham insights, era como se elas se mantivessem ali afastadas de tudo aqui do lado de fora, e elas tinham insights, e elas traziam esses insights, então, para os seus maridos, para todo mundo, entendeu? Para ser colocado em prática. Então, o que, na verdade, aconteceu foi um desaprendizado, a gente deixou de ser isso, a gente se entregou numa forma inclusive, porque nessa busca de igualdade com o homem, houve uma confusão muito grande. A gente não quer trabalhar na mesma função que um homem e receber menos, entendeu? A gente não quer se colocar, sabe, numa questão de mental, sabe, menor do que a do homem. E aí, o que a gente buscou? A gente buscou a força física, entendeu? Que dificilmente, não é que não vai se igualar, mas dificilmente vai se igualar. Você tem uma mulher ou outra que consegue ser mais forte que muito homem aí, mas o nosso físico, ele é outro. Então, a gente precisa resguardar essas diferenças em si, não as outras que colocam para a gente a mulher como, sabe, a mulher que anda atrás do homem, como em vários países da Ásia, por trás de um grande homem tem uma grande mulher. A gente não precisa ficar atrás, entendeu? A gente tem algumas diferenças que precisam ser consideradas, né? Mas as outras questões é a igualdade que a gente busca. E aí confundiu toda. A mulher achou que tinha que fazer, né, a tal da jornada dupla, a jornada tripla, tomar conta da casa, dos filhos, do trabalho, do marido, enfim, de tudo, entendeu? E agora a gente vê esse festival de mulher burnout, depressão, ansiedade, estresse. Quem é uma essência feminina, né? Por isso que está tendo tanto. Exatamente. Estou lendo um livro, né? Inclusive eu indico, que é o Bem Comportadas, vou pegar aqui, que ele fala muito disso, que a depressão, a maioria, está na mulher. Quem Sim. sofre mais depressão é mulher. Sim. Por conta dessa desconexão, né? Que assim, a gente desaprendeu lá atrás, né? Uhum. Mas a gente nem aprende, a gente nem tem contato, a gente nem enxerga. Eu vejo que quando eu aprendi sobre a menstruação, não era nada disso. Era tipo assim, agora você pode ser mãe. É isso. E é isso que minha mãe sabia, e foi isso que foi passado pela avó dela, que foi isso que foi ensinado. Então, agora, a gente se conectar com isso, a gente aceitar a nossa diferença, que sim, somos diferentes dos homens, mas não quer dizer que somos inferiores, incapazes em relação a eles. Isso. Mas sim, somos diferentes, né? Várias convidadas a gente vem trazendo um pouco disso, né, Mel? Querendo ou não. Então, é muito essa questão da gente reconhecer o nosso lugar de mulher, para que daí os outros, os homens, possam reconhecer. A gente precisa reconhecer e se posicionar, para daí os homens reconhecerem e entenderem. É assim que a gente constrói, né? O outro nos vê como a gente se coloca. Então, exatamente. Se a gente se colocar dessa forma, os outros meio que não vai ter como não reconhecer. Óbvio que você tem as pessoas que estão... Oi? São mais limitadas, digamos assim. Então, algumas pessoas não vão entender muito isso, mas as que estiverem abertas, né? Cara, não é todo homem que é um cara desses que espanca a mulher. Não é todo homem que pensa assim, tem muito homem que, sabe, respeita muito a mulher. Mas sempre vai ter aquele troglodita, né? Que acha que tem que resolver tudo na base do murro, né? E aí tudo passa pelo autoconhecimento, né? Porque a partir do momento em que você
olha para você mesma, percebe o seu valor, as suas características únicas como mulher e se valoriza, claro que isso espelha também para as pessoas ao redor, né? Então as pessoas Também. começam também a olhar para você como alguém que se valoriza e valorizam você também por isso, né? Porque também percebe as suas características únicas e o seu valor, né? Como mulher e como ser humano. É isso, a gente ainda vai ter que passar um bom tempo ainda na frente do espelho, se olhando e buscando o nosso lugar nesse mundo aqui, que cada um tem o seu. Com certeza. Você Quem que sabe, você se tornou, Sônia, nesse processo? A partir desse momento, desse despertar de consciência, desse autoconhecimento, quem é a Sônia hoje a partir dessa virada de chave? Bom, eu estou sempre buscando ser melhor. Isso não quer dizer que eu seja perfeita, né? Porque também tem isso. Se você entra nesse processo de autoconhecimento, de busca espiritual, então qualquer tropeço, qualquer escorregadinha que você dê e lá, ela é toda espiritual, como é que pode? Não sei o quê. Então você não pode errar, né? Então a gente está aqui. Sim, a gente erra, a gente tropeça, às vezes a gente até cai, mas eu estou nesse processo realmente de buscar, de tentar ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa justa, sabe? Olhar o outro e olhar a mim também. Não olhar nem só para mim, nem só para o outro. Terapeuta tem muito disso, né? A gente olha para o outro, tem que salvar o outro, tem que ver o outro, como é que ele está, e aí não se olha. Mas eu estou no processo de, sabe, me olhar também, olhar o outro também, diz assim, até onde vai, até onde eu posso ir, né? Até onde vai, onde está o limite para que chega o outro também, né? Para eu nem ultrapassar e nem deixar o outro ultrapassar o meu limite. Eu acho que é bem isso. Buscar autoconhecimento, buscar minha autoestima, sabe? Trabalhar bem isso. Eu comecei a ir também muito, entrei nesse grupo de trilha aí, porque eu adoro estar na natureza, amo a natureza, né? Meu marido não é muito disso, e além disso ele continua trabalhando muito, então, e no negócio dele, enfim, ele trabalha final de semana também, e eu acabava ficando em casa, né? Aí consegui acessar esse grupo e estou divertindo horrores, estou na natureza, eu descarrego na natureza aquilo que eu preciso descarregar, eu me recarrego na natureza, pegando dela tudo que eu preciso, porque a natureza está aí, é isso, né? Está disponível para a gente a qualquer momento, de qualquer forma, né? E basta você se colocar também disponível para ela, para fazer essa troca, né? De repente ir para uma praia, botar o pezinho lá na água, fazer esse descarregar, ir numa cachoeira, deixar se banhar. Nossa, eu volto outra nessas trilhas. Então, é isso, eu estou me trabalhando, estou olhando para mim também, sem deixar de olhar para o outro. Eu acho que isso é crescimento e autoconhecimento. Você se lembra a partir de que momento que você começou a se escutar de verdade, ouvir aquela voz interior? Momento certo, não, até porque, eu não sei vocês, mas sabe, é altos e baixos, né? Uma vez eu tô lá em cima, nossa, fazendo todas as práticas, fazendo não sei o quê, outra vez eu tô lá embaixo, nem consigo levantar para fazer cedo, para fazer prática, nem nada disso. Então, é muito alto e baixo mesmo. Então, não sei exatamente dizer em que ponto eu realmente comecei a me escutar. Eu sei que foi através de um insight aqui, outro insight ali, outro, sabe? As coisas vão vindo insights ao longo do caminho e aí vão te direcionando melhor. Não teve assim quer dizer, pode ter tido, mas eu não me lembro dele.
Na verdade, a gente acha que é cronológico, não é, né? São doses homeopáticas, né? A gente vai sentindo, e eu acho que é muito isso que a yoga traz, pelo que você disse, né? Vai sentindo e vai fazendo, né? A gente faz sem sentir. E, na verdade, esse se escutar é ouvir esse insight, essa intuição, essa sensação boa, testar. Meu, foi bom. Ah, não foi bom. É se permitir vivenciar as coisas. Eu acho que é isso que você traz muito, né, na sua jornada. Presente naquele momento. Eu fiz uma postagem agora na quarta-feira, que às quartas-feiras eu faço postagem sobre respiração e yoga. E nessa repostagem eu trouxe justamente assim, que às vezes você está de respirar de forma presente, que é como comer assistindo televisão, assistindo uma série. Você não está nem vendo o que você está comendo, de repente você não está nem sentindo o gosto daquela comida que você está comendo, você está assistindo outra coisa, você está em outro lugar, está em outro canto, em outro momento. Então, até isso, de repente você parar um momento e olhar para a tua comida, ver as cores da comida, aquilo que você está comendo, saborear a comida, realmente. Quantas vezes a gente faz isso? Em que momento a gente faz isso? É difícil. Né? Muitas vezes a gente engole a comida para sair correndo, para fazer alguma coisa, ou para, enfim, às vezes para nada mesmo, ou só engole a comida porque está assistindo uma série, e aquele momento passou, é um momento que não volta mais. Aquele momento é único, cada momento da sua vida é único. Então, se você não estiver presente, você perdeu. Passou, perdeu. E parece que esse é um dos maiores problemas hoje, né? Porque, principalmente, claro que não é uma coisa nova, né? Que sempre, de alguma forma, a gente se distraiu pelo caminho, mas hoje, principalmente, tem as questões das redes sociais e a gente acaba se perdendo ali, acaba perdendo até tempo de vida, né? Dentro das telas, porque a gente passa ali horas sem perceber, né? E a gente e aquelas coisas também... essa presença. Aquelas coisas também de você, né? Você está jantando e todo mundo lá no celular. Eu vou para aula de eu vou de metrô. É uma estação só, mas aqui é muito calor, eu amo andar. Mas se eu for a pé, quando eu chegar lá, chego destruída, né? Então eu vou de metrô, que é aqui pertinho, pego o metrô e vou. E muitas vezes eu sento, é uma estação só, mas, cara, as pessoas já sentam assim. Aí você olha, difícil você ver uma pessoa sem o celular. Está todo mundo com a cara grudada ali. Então você não olha, você não percebe, você não vê, você não sente. De repente tem uma pessoa que, sei lá, sabe? Teve uma vez que eu vi uma senhora sentou e ela estava sem o celular. Eu estava sentada, no que ela sentou, eu olhei para ela, aí ela estava. Quando ela está dá aquele alívio, tipo, sentou. Aí eu sorri para ela sorriu para mim, cara, foi uma troca ali, foi aquele momento, sabe? Se ela tivesse com o celular na mão e eu também, que não ia existir, sabe? A gente sente falta disso, faz falta isso, essa interação. A gente só está conectado pela rede, né? Mas Exato. Quantas vezes a gente vê, né, adolescente, principalmente, né? Às vezes estão um do lado do outro, estão conversando pelo celular, gente. Seja em grupo, ou seja eles dois, mas estou ali. Cara, como assim? Minha prima, uma vez, ela era mais nova, ela estava com o namorado, ela só no celular, eu falei, gente, sai do celular, né? Ah, não, a gente está conversando por aqui. Falei, Jesus, que isso? É que nem meu primo já falou assim, nossa, você estava aqui brigando um monte por causa de não sei o que. Eu falei, o que adianta você fazer tudo isso se na vida real você não luta assim por isso que você está brigando aí na internet? Não adianta nada. Assim, assustado, né? Ontem eu estava assistindo um filme com a minha neta, tem uma hora que a gente assistiu um filme curtinho, aí era um filme antigo. Então a moça vai e pega aquele celular, que era só celular, era só telefone. Aí ela pega o celular, fala, aí a minha neta, na mesma hora,
Esse filme é antigo, né, vó? É. Aquele telefone era só telefone. Hoje o que menos é telefone, né? Porque Exatamente. fala, Cara, é ligação. na minha época, olha só, parece novela da minha época, mas enfim, quando meus filhos ainda eram bem pequenininhos, até quem tinha o celular primeiro, era caro um celular daquele, era tijolão, cara. Era aquele negócio desse tamanho, assim, que você carregava, quase caía, assim, e era só celular, e a gente não tinha. Aí, às vezes, eu ficava pensando assim, né, gente, como é que a gente fazia, né? Porque ia para fazer compras, os filhos estão na escola, e na escola, às vezes, passa mal, né? Enfim, como é que a gente se virava? E se virava, e bem nessa. Aliás, a maior parte da humanidade viveu bem sem o celular, né? Com certeza, com A certeza. gente mal com o celular, na verdade, essa é a realidade. A gente acha que está abafando, né? Tem os pontos positivos, é claro, né? Então, Não, assim, com eu acho que certeza. a gente saber usar A gente e não ter ia essa poder, consciência, né? a gente não ia poder estar fazendo essa troca aqui nesse momento, né? Eu sou do Rio, de São Paulo, Patrícia é de São Paulo também, né? É, no interior de São Paulo. Pois é, então, sabe, cada uma num canto, ia ser difícil fazer essa interação, né? Os cursos que a gente faz agora na pandemia, cara, na pandemia foi uma mão na roda essa interação, né? Por celular, por live, enfim, seja pelo que for, né? Mas tem o lado Na positivo, verdade, vamos tudo comungar. depende da nossa consciência, né? De como a gente saber usar e saber dosar, né? É porque tudo é difícil também, porque tem muitas coisas ali que colocam, colocado justamente para trazer a tua atenção para ali. São coisas que são direcionadas para manter a atenção das pessoas ali naquele aparelhinho, né? Então também precisa ter essa noção, esse clique, esse insight, né? Sei lá, colocar tantos minutos por dia no celular. Bancar o sargentão. Exige cada vez mais de nós esse autoconhecimento e até um autocontrole, né? Para a gente se disciplinar e poder saber dosar certos períodos, né? Para a gente não se perder dentro das telas, né? E também perder o contato humano. Sim, sim. E a gente também, a maioria das coisas que acontecem, né? Está acontecendo uma coisa aqui agora, ao mesmo tempo você está sabendo aqui do outro lado do mundo, né? A guerra, notícias da guerra, notícias acontecendo lá do cachorro, não sei o quê, enfim, você está sabendo em tempo real, isso agiliza muita coisa, né? Isso também ativa muita coisa, né? Registros e tudo mais. Mas, como você falou, tem o outro lado que, se você se deixar levar, você não sai disso, porque você também pega um tema ali, você já, né, já reparou isso? Você pega um tema, você vai passando, é só aquilo que vem para você, só aquilo, é só aquilo. O celular já dá, é isso que ela quer, é isso que ela vai ter, toma. E aí te massacra com aquilo tudo. Aí, em função disso, inclusive, as questões desses acontecimentos ruins, da gente fazer aquele esquema da mentalização, da oração. Se trabalhar também. E como que você se sente hoje em relação a você mesma? A autoestima está trocentas vezes melhor, né? A autoconfiança, preciso trabalhar muito ainda, mas em relação ao que eu era, tá absurda, né? Me sinto feliz, muitas coisas que eu consigo fazer, né? Às vezes eu observo as aulas que eu dou e eu me sinto feliz com aquilo que eu trouxe, né? A questão das outras terapias também, tarô, astrologia, enfim. Eu estou mais feliz comigo mesma, estou me sentindo mais leve e mais confiante.
Maravilha, né? E fazendo bem para a gente acaba transbordando para as outras pessoas também, né? Sim, isso tem um entorno. Às vezes você fica tão preocupado e tão ocupado em fazer, trabalhar, né? O terapeuta tem essa mania de estar, poxa, mas fulano está com essa dor, o que que eu vou fazer para não sei o quê, né? Principalmente dentro de casa, né? Marido, filho, enfim, todo mundo. Aí você olha, o que eu tenho que fazer, o que eu preciso fazer para ajudar, para melhorar, para tentar fazer isso aqui. Cara, a primeira coisa é você se sentir bem, você se sentir equilibrada. Porque a partir do teu equilíbrio, você já começa a melhorar a energia do outro. E aí, a partir daí, as coisas vão seguindo. Você pode usar ferramentas que você tem? Sim, claro que pode. Mas o primeiro passo é sempre esse, é você, aquilo que eu falei antes, né? Você não pode dar aquilo que você não tem. Então, se você entrar na sintonia do outro, que já está bem ruim, o que você vai fazer por ele? Você não consegue fazer nem por você mesmo. Tem como. É como se a gente tivesse uma caixa de ferramenta mágica que se esvazia quando a gente fica triste, quando a gente se deixa influenciar, né? E É, ela se enche quando é, a gente também fica tem uma bem. história que fala muito disso também. E a gente fala, a pessoa estava num terreno, né? E o terreno, um churuca que ninguém dava nada por ele. E aí, de repente, ele cavando para fazer não sei o que, ele achou uma caixa de tesouro, um tesouro, sabe, incalculável. Aí ele olhou para aquilo e tal. Nossa, vou guardar para quando eu precisar usar. Fechou e enterrou de novo. Então, o que adiantou achar aquele tesouro, pelo amor de Deus? E a terapia, para a gente, é um tesouro. As ferramentas que a gente tem são o nosso tesouro. Se você enterra para usar quando for, quando eu precisar, eu uso. Não faz Nunca sentido. mais acha. Oi? Nunca mais acha. Nunca mais acha. Não acha mais. Sônia, o que é viver com mais consciência para você? Cara, a consciência é justamente essa questão de estar no momento presente, vivenciar o momento presente. É você sentir a sua respiração, é você sentir os seus batimentos cardíacos, é você perceber melhor os seus pensamentos, as sensações que você tem, se você tem, de repente, uma sensação, você buscar o que é isso, sabe? Literalmente estar presente, porque se você não tem esse tipo de percepção, essa busca, se você não sente tudo isso, você não está presente. Quantas vezes você parou para perceber a sua respiração? Poucas, para falar a verdade. Eu comecei a perceber a partir do momento que você falou. Pois é. Então, são essas coisas, entendeu? Sentir a sua energia, perceber os pensamentos. Quando você, de repente, olhar, de repente, ou indo ou não indo com a cara daquela pessoa, você buscar o porquê que você está pensando aquilo, né? Por que te fez não ir ou ir com a cara daquela pessoa? É você entrar num ambiente, não é questão, tem pessoas que são mais perceptivas, sim, já entra num ambiente, sente se está pesado, se está leve, enfim, mas você, de repente, você buscar isso, eu tô bem aqui, eu entrei aqui, eu tô bem, eu tô me sentindo realmente bem aqui, é aqui que eu quero estar, sabe? É esse tipo de coisa, coisas simples assim, entendeu? Porque às vezes você está num lugar só porque alguém chamou, porque disseram que ali é legal, porque todo mundo está indo, vamos, mas você está bem ali naquele lugar, o que você está sentindo ali naquele lugar? Então, é esse tipo de coisa, isso que eu acho que realmente ter consciência, é você fazer aquilo que o seu coração pede para você fazer. Muitas vezes a gente tem que segurar, senão a gente manda o outro, manda para aquele lugar, as coisas, vai perder como é que se chama?
o réu primário vai perder, enfim. Mas é você entender também até por que você está sentindo aquilo. Por que eu senti vontade de mandar aquele fulano, aquela fulana empastar, né? Enfim, é isso. Tem um outro jeito de você mandar ele pastar, entendeu? Que não seja perdendo o réu primário. Bora lá. E aí a gente descobre que também não é sobre o outro, né? Que o outro acionou um gatilho dentro da gente, né? Exatamente. E aí pesquisando, a gente vai se lembrar, né? Que gatilho foi esse? Onde está esse mim, sabe? Exatamente. Por que ressoou? Na verdade, o outro foi só um espelho, né? Daquilo que já estava dentro de mim. E aí a gente percebe que não é sobre o outro, é sobre a gente mesmo, né? É isso aí. É sempre sobre a gente. É sempre sobre a gente. Nunca é o outro. Que o outro é o outro, você é você. Você vai fazer coisas por outro também, que o outro não vai entender nada. E o quê? Sou eu, é você. Você que tá, sabe, reagindo daquele jeito, falando daquele jeito, sentindo daquele jeito, né? Então, é sempre vem da gente. E como a gente reage ao que o outro faz, né? Então, aquilo está na gente e a gente vai reagir de acordo com aquilo que a gente viveu, que a gente passou, que a gente pensou, que a gente aprendeu. Enfim, as reações, elas estão aqui. E são para ser vivenciadas e experimentadas, né? Sim. Porque a gente acha que não posso sentir, né? De novo, não posso sentir a raiva, não posso sentir o ranço do coleguinha. Tem várias formas, inclusive, que a raiva, ela não é negativa. Negativa é a forma como você expressa a raiva. Pode ser negativa a forma como você expressa a raiva. Mas se você expressar essa raiva, entendeu? Direcionar essa raiva, se de repente você tem, né, uma coisa para fazer e você direciona essa força que está dentro de você para aquilo, nossa, super positivo. Então, a raiva não é ruim. Ruim de repente, pode ser como você expressa ela. É isso. E difícil também é aprender como expressar essa raiva de uma maneira ruim. Tem que trabalhar muito aqui. Sem perder o primário. Fácil não é, mas... E a raiva também, né? Ela mostra, né? Você está com raiva por quê? Que ponto pegou? A questão do estar presente, né? Bateu raiva, tem um motivo ali. O que foi? Ainda é para estar presente, né? Que a gente que vive apressado. Aquele convite para a gente observar os nossos pensamentos, né? O que eu estou pensando a partir daquilo que foi me apresentado? Por que eu estou sentindo aquilo? Porque às vezes a gente vai criando histórias na nossa cabeça que não tem nada a ver com a realidade. Né? A gente vai fazendo um drama, uma construção que é só nossa. Né? Então, se a gente observar... Posso contar uma historinha aqui? Claro. Tinha um cara que ele vinha numa estrada, e uma estrada totalmente deserta, não tinha uma construção, não tinha nada, era só mato, terra, tudo, era só uma estradinha lá, isso. Aí o cara falou, meu Deus, é o que eu vou fazer aqui agora, preciso de ajuda, celular não pega e tal. Ele olhou muito lá embaixo, tinha assim uma fumacinha saindo de uma casa, né? Pô, tem uma casa ali, está saindo fumaça, capaz de ter gente, né? Eu vou lá. Então ele começou a andar em direção à casa. E conforme ele foi andando, ele foi pensando, pô, mas se eu chegar lá e a pessoa for rude comigo? E se eu chegar lá e a pessoa já for me receber, que é? Não. E se eu chegar lá e a pessoa, sabe, me expulsar da terra dela, ou se me xingar, e foi criando aquelas recepções horrorosas, né? Tudo horroroso na cabeça dela, e foi. Quando ele chegou, que ele bateu na porta, atendeu uma senhorinha super simpática, e antes que ela falasse qualquer coisa, ele virou para ela, quer saber de uma coisa? Eu não preciso da sua ajuda, virou de costas e foi embora. É mais ou menos isso. É mais ou menos por aí. A gente vai criando uma coisa que nem está ali, não existe, é totalmente diferente,
e a gente perde a oportunidade de perder a oportunidade de ser recebido pela senhorinha, de repente tomar um cafezinho, ela estava aquela fumacinha passando ali, então comer um bolinho, de repente aguardar, ela sugerir que de repente perto tivesse algum lugar que ele pudesse pedir ajuda. Ele perdeu tudo isso, jogou tudo pro alto, só por causa das histórias que ele criou na cabeça. Perde até a percepção da realidade, né? Pois é. É isso. A gente faz coisas que quando a gente vai ver assim, meu Deus do céu, como é que eu fiz isso comigo mesmo? Mas o importante é ter compaixão consigo, né? Não pode também, né, Se se né? isolar. Tem que ter um cuidado. A gente já passou por muita coisa que a gente nem lembra, né? Que a gente traz, que a gente passou que não lembra. E através dessa autocompaixão, desse cuidado que a gente vai ter com a gente conosco, né? A gente vai ter com a gente mesmo, a gente passa isso para o outro, né? Quando você tem com você, você passa isso também. Você passa, não, mas por que essa pessoa está agindo desse jeito? Será que aconteceu alguma coisa? Será que ela está passando por um momento difícil? E aí a gente começa a se equilibrar mais, a não ser tão reativo. Sônia, que frase que representa a tua jornada? Nossa, eu não sou muito boa de frase, não, que eu esqueço todas. Eu, eu colocaria uma palavra que é determinação, determinação de chegar no no ponto onde eu consigo chegar, sabe? Seja ele, sabe, aonde eu imagino que seja, onde eu realmente posso chegar, ou seja, aonde eu acho que eu devo chegar. Enfim, chegar em algum lugar, a partir da determinação, a partir dessa busca de melhora, um ponto realmente que me traga melhoria, que me faça uma pessoa melhor. Então, essa busca constante, essa determinação de estar sempre buscando. Às vezes a gente leva uma rasteira aqui e ali, às vezes a gente leva um baque, mas a gente saber, né, através do autoconhecimento, buscar o que esse baque, o que essa rasteira teve para ensinar para a gente, porque sempre tem alguma coisa para a gente aprender. E continuar, porque não é para parar no meio do caminho, não é nem para voltar, não é para, enfim, é para seguir em frente. O caminho é ida, não é para voltar. Olhar para trás só para ver o tanto que a gente caminhou, que a gente conseguiu, né, que a gente trilhou para conseguir chegar aqui, e olhar para frente para só seguir. E que conselho que você daria para as mulheres que estão começando essa jornada de autodescoberta, autoconhecimento, despertar da consciência? Então, primeiro, não desistir, né, manter firme na caminhada, buscar sempre uma ajuda, não é para você ouvir conselho, ficar ouvindo conselhos, ficar, sabe, indo pelo que os outros dizem, não é isso, mas principalmente uma outra mulher, ela vai ouvir você, ela vai te entender melhor, perceber as tuas necessidades de uma forma mais realista, né? Então, buscar sempre interagir, porque quando a gente porque é impressionante, mas a gente começa a buscar autoconhecimento a partir sempre de uma dor. A gente tem uma dor e aí, a partir daí, quer se melhorar, quer buscar, não sei o quê. Então, sabe, essa dor, entender que ela é passageira, como tudo. Tudo, já dizia o Chico Xavier, tudo passa. Ele tinha essa frase, né, lá onde ele fazia as psicografias. Tudo passa, então isso também vai passar. E buscar
sempre apoio, porque ela não vai estar sozinha nessa caminhada. Ela vai estar, com certeza, vai ter sempre alguém, nem que seja uma terapeuta a princípio, uma amiga, ou, enfim, uma pessoa com quem ela se sinta bem, uma pessoa que ela confie, ela buscar esse apoio. E saber, aqui eu vou ter que ir para uma questão, até que é religiosa, porque vem do catolicismo, mas a gente nunca está sozinho, né? A gente nunca está sozinho. Assim, a gente é centelha divina. A gente é centelha divina, a gente tem Deus dentro da gente. E Deus, como diz o catolicismo, nunca dá uma cruz maior do que você possa carregar. Então, Deus confia muito mais em você do que você mesmo. Então, é melhor acreditar em Deus, né, por enquanto, e depois você passa a acreditar em você, para você seguir em frente, seguir respirando, sempre buscando entender o que aquilo quer trazer para você, que é a pergunta difícil, e a resposta, ainda, às vezes, é mais difícil ainda de ouvir, mas ela tem que ser feita. A gente é luz e sombra, não tem como uma conviver sem a outra. Se tem a luz, tem a sombra, né? Não tem como. Então, se você quer a luz, você tem que conviver com a sombra também. Então, encara ela, dá a mão para ela e segue junto com ela, porque não tem outro jeito. Não tem muito jeito. Ela vai estar ali. Então, é melhor unir, né? Unir as forças para caminhar junto. E é esse caminho só de ida, né? Como você escolhe percorrer esse caminho de ida? Exatamente. E detalhe, tem a escolha, né? A escolha de você querer ir de uma maneira positiva ou ir se enrolando toda, se destrambelhando toda, enfim. Seja lá como for, o caminho mais rápido ou o caminho mais longo, entendeu? O caminho é só de ida, é só para onde você tem que chegar. E dizem para a gente que o nosso destino, o destino de todos, por pior que a pessoa seja, é alcançar a angelitude. Então, é melhor pelo caminho mais rápido, né? Mais leve também, né? É o mais rápido que eu digo, assim, nesse sentido, porque o rápido não é de tempo, né? Não é exatamente de tempo, é você fazer as coisas que você precisa fazer, que você deve fazer para chegar lá onde você precisa chegar. Sem tanto sofrimento, né? Porque a gente tem a crença que precisa sofrer para crescer, né? Não, então, a dor, como dizem, né? A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Então, se você prefere ficar ali, sentado na beira da estrada, chorando, achando que é a pessoa mais infeliz do mundo, você não vai chegar em lugar nenhum, né? Agora, olhar para a dor e dizer, eu precisei passar por isso, para aprender isso e mais aquilo, e eu vou com dor, mas vou continuar, aí, nossa, você chega longe. Quando a gente olha por esse ângulo, né, qual o aprendizado que eu tive a partir desse momento, as coisas se tornam mais leves, né, porque a gente sai daquele olhar de vítima, né, dos acontecimentos e pensa o que eu tinha para aprender a partir desse momento, porque se eu não soube lidar muito bem com a situação e eu me enrolei aqui em algum momento, é porque eu tinha alguma coisa para aprender, né? Eu não estava sabendo como fazer acontecer. Então, a partir desse momento que você tem essa postura, as coisas tendem a ter mais leveza, né? Sim, sim. Quando meus filhos eram pequenos, eu sozinha com eles, cara, se eu tivesse me desesperado, e naquela época engraçado, eu acho que já meio por aí, né? Mas eu não era espiritualizada, não tinha nenhuma tendência, não tinha nada assim. Mas se eu tivesse me desesperado, jogado tudo pro alto, nossa, nem
como é que ia ser, né? Eu fui aprendendo, eu não fui me autoflagelando, dizendo, não mereço isso, não é isso. Eu fui aprendendo, tipo, até onde eu posso ir, sabe? Como eu posso ir, sabe? Meus filhos precisam de mim, precisam de uma mãe, precisam de uma mãe amorosa, né? A gente, sem querer, mesmo sem querer, sem consciência nenhuma, a gente já cria algum tipo de trauma nos filhos, isso é fato, né? Você pode ser a melhor mãe do mundo. Enfim, os filhos vão ter um traumazinho ali com você, não tem jeito, né? Até porque isso depende muito da maneira como ele encara certas coisas que você faz. Então, por mais que você, sabe, se dedique, ame, faça, aconteça, eles vão ter um trauma. Se você nem o básico você não consegue fazer, aí Nossa Senhora, para que botou filho no mundo? Aí é para colher um karma pesado lá na frente, né? Foi muito bom receber você aqui, Sônia. É uma delícia te ouvir. A gente poderia passar aqui o dia todo conversando, né? Toda risada. Uma conversa leve e bem descontraída. Foi muito bom te ouvir e ter você aqui no nosso programa. Foi maravilhoso estar com vocês duas aqui. Tinha um tempinho que a gente não se via. Foi muito, muito, muito bom. Eu agradeço muito estar aqui com vocês. Foi um período da manhã bem produtivo. As trocas são sempre muito enriquecedoras, né? Sim. E trazer a Sônia aqui, né? A gente vinha conversando nos bastidores, eu e a Mel, que a gente ainda não tinha encontrado uma convidada que não despertou pela dor. Encontramos. Hoje encontramos a Sônia. Então, não é só pela dor, né? Pode ser pela curiosidade, por querer algo mais, por buscar. Mas eu acho que a chave é olhar para o incômodo, é buscar soluções, né? Não se colocar na vítima, né? Foi isso que a Sônia trouxe, foi a partir de um livro. O livro foi abrindo oportunidades para ela, ela foi abraçando as oportunidades, vendo se gostava. Então, o convite está aí para todo mundo, basta a gente olhar, né? Então, a Sônia trazer a história dela, que foi a partir de um livro que despertou essa vontade, a busca dela, que ela foi atrás. Isso traz para a gente que é possível, né? A gente não precisa esperar uma dor para se movimentar. A gente só precisa olhar e sentir, né? Olhar para esse sentir, ver o que a gente pode fazer, o que está ao nosso alcance, olhar as oportunidades. Então, acho que esse episódio foi extremamente importante para mostrar isso, né? Que há caminhos para o despertar mais leve, digamos assim, né? Que não vem para dor, mas que também são caminhos lindos, construtivos, de muita consciência, de muita evolução, de muito autocuidado, né? Então, agradeço a Sônia por querer, né, estar nesse movimento com a gente, de chamar outras mulheres para o despertar. E a gente se encontra daqui 15 dias com mais uma convidada para a temporada Caminhos do Despertar. A gente se vê.